Olá, amigos! A história de hoje é sobre uma incrível avó que foi expulsa de uma concessionária somente porque queria realizar o sonho de um neto. O que ninguém sabia era o motivo que a levou até lá. Há momentos em que acreditamos infantilmente que um impulso de decisão pode nos trazer a paz que os nossos corações anseiam. O caso de uma velha senhora que olhava ao seu redor e se sentia confusa exemplifica isso bem. Ela não entendia por que os jovens, que poderiam facilmente serem seus netos, insistiram em tirá-la daquele carro em exposição. Mas deixe-me contar o que aconteceu com eles e como foi essa história. Naquele dia, eles não respeitaram a senhora, dizendo coisas como: "Ei, vovó, já pedimos para você sair do carro." A senhora, que estava sendo retirada do veículo, respondeu algo como: "Eu não sou surda. Se eu os ignorei, é porque eu tenho um motivo. Vocês não acham?" Os dois jovens que tinham se encarregado de tirar a vovó do carro a soltaram sem machucá-la. A velha mulher olhou em volta daqueles homens e ela viu como os outros consultores de vendas zombavam ou faziam vista grossa para o que acontecia. E ela se sentiu humilhada nas profundezas de seu coração. E tudo o que queria era gritar com eles, pois ela sabia mais sobre um carro do que todos aqueles arrogantes. E quando ela estava prestes a brigar por causa daquele tratamento desumano, a velha senhora desistiu quando olhou para suas próprias mãos, enrugadas e manchadas pelo sol e pelo tempo de trabalho, em um ambiente que todos poderiam facilmente classificar como masculino, mas essas marcas nas mãos significavam todo o esforço de sua vida. Então ela saiu de seus pensamentos quando o gerente da concessionária a abordou. Ela pensou que talvez o homem fosse colocar aqueles rudes no lugar deles, mas a realidade foi o oposto. "Senhora, eu peço que desocupe o estabelecimento. Está nos dando uma má impressão e eu tenho pessoas com crédito de verdade que estão interessadas nesse veículo. E você acha que eu não tenho poder de compra?" indagou a velha senhora. "Senhora, por favor, olhe para você. Eu acho que você não sabe nem como dirigir. Sei que está apenas entediada e está nos fazendo perder tempo, além de distrair minha equipe." A vovó ouviu novamente um murmúrio de risos dos conselheiros mais próximos a ele. Ela também viu como um deles estava até mesmo a filmando com seu telefone. Com uma indignação latente à beira de explodir, ela decidiu deixar a concessionária com a decisão de não entrar nela novamente. Ela saiu com um passo firme, mas lento, e todos presumiam que sua lentidão era por causa de sua idade. Ela estava tão chateada que nem percebeu que estava deixando sua bolsa para trás. Uma garota que estava filmando assistiu enquanto ela partia. Com um sentimento amargo de que tinha sido uma covarde por não ter defendido uma pessoa necessitada quando precisou dela, ela observou quando um de seus companheiros pegou a bolsa velha e surrada da senhora e a carregou até a porta dos fundos, com a intenção de jogá-la fora. Ela correu para detê-lo e disse-lhe para dar a ela, e que ela levaria a bolsa de volta para a velha. "Bem, faça o que quiser, mas eu só acho que ela não vai ficar muito feliz. Ainda mais que você também estava zombando dela. De qualquer maneira, é bom que você tire isso daqui." "Eu não estava zombando dela. Na verdade, aquilo tudo foi horrível para mim", a menina respondeu. "Tanto faz. Só tome cuidado porque a bolsa é pesada." Era verdade que mochila velha pesava pelo menos 2 quilos, mas a moça não ligou. Ela colocou no ombro e correu para alcançar a velha, que havia saído há pelo menos 3 minutos. A velha senhora estava em uma praça próxima, lamentando a situação horrível que ela passou e o quão estúpida ela tinha sido por não se defender. A jovem funcionária da loja a encontrou em um banco, com a cabeça baixa, então ela caminhou lentamente e colocou a mochila ao lado dela. Sentindo o peso de sua mochila, a velha se assustou e viu a jovem, então puxou sua mochila em seus braços. Ela agradeceu a menina e disse que a mesma poderia se retirar. "Venho pedir-lhe que perdoe tudo o que passou nas mãos dos meus colegas e o que eles fizeram." A senhora encarou e respondeu: "Em vez disso, você deveria pedir desculpas por si mesmo. Eu vi que você estava me gravando. Você queria o vídeo para rir mais tarde em sua casa." "Não, vovó. Você está enganada. Eu gravei aquilo como prova. Aquilo foi desrespeitoso para mim. Odiei o jeito como eles trataram você e eu gostaria de denunciar aquele tratamento horrível com o meu vídeo. Moça, eu não nasci ontem. Eu conheço os jovens muito bem. Eles estragam tudo e depois querem pedir desculpas e agir como se nada tivesse acontecido.
E foi exatamente por uma criança como você que eu acabei de ir àquela concessionária horrível hoje. O que você quer dizer com isso, senhora? A velha não tinha certeza se queria contar sua história para aquela garota de aparência boba, mas ela parecia ter tanta coragem dentro dela que ela precisava drenar isso de alguma forma. Então ela começou a contar sua história. Seu nome era Esther, e ela tinha ido àquela concessionária a pedido de seu neto. Foi um pedido estúpido, já que ele não estava mais lá para saber que a sua avó realmente havia atendido o seu pedido. Toda a sua vida ela sempre foi fascinada por carros. Era um gosto estranho para uma mulher, mas ela não podia deixar de se sentir atraída por essas máquinas maravilhosas e entender como elas funcionam. Quando ela era adolescente, ela soube da existência de oficinas de automóveis. Ela decidiu que essa deveria ser sua profissão. Ela não se importava se seus pais discordavam. Ela não poderia se imaginar em um lugar melhor do que uma garagem, com os mistérios não descobertos que os carros danificados representavam. Esquece isso. Nenhuma filha minha vai virar um macho de macacão engordurado e ficar cercada por velhos bêbados e safados. O que eu quero fazer na minha vida não é da sua decisão. Eu farei o que eu quero. Esther nunca esqueceria a surra que seu pai deu a ela naquele dia, e também no dia em que ela firmemente tomou a decisão de se tornar uma mecânica profissional. Quando completou 18 anos, ela deixou a casa de seus pais. Sua mãe e seus irmãos choraram muito, mas sua decisão já havia sido tomada, e mesmo que seus pais não queriam ajudá-la, ela estava determinada a não desistir. Ela passou a morar com vários amigos enquanto estudava mecânica com os livros que havia comprado. E bem, ela queria encontrar uma oficina mecânica para trabalhar. Porém, ela percebeu que não era apenas o pai dela que pensava que mecânica de automóveis era apenas para homens. Nenhuma oficina mecânica na cidade queria contratá-la como aprendiz. Você é uma jovem muito bonita. Esse trabalho sujo não é para você. Por que não tenta um cargo de secretária? Esther ficou totalmente frustrada e indignada. Finalmente, em uma tarde, enquanto folheava o jornal, viu um anúncio que chamou sua atenção de maneira poderosa. Era um anúncio de uma corrida de carros a ser realizada em uma das avenidas mais longas da cidade. Ela disse a si mesma que onde houvesse carros, haveria uma equipe mecânica e haveria sua oportunidade. E ela não se enganou. O dia da corrida foi muito agitado. Havia muita atividade e montadoras de todo o país se reunindo para demonstrar as vantagens de seus novos modelos. Ela abordou vários deles, perguntando se eles estariam interessados em um aluno, mas todos deram-lhe uma resposta negativa. Estava prestes a desistir quando viu um estande muito pequeno, com quase nenhuma equipe. Estavam promovendo um modelo pequeno, que mal cabia 2 pessoas. Ela se preparou e disse que era pior se arrepender de ter feito algo do que não ter feito. Oi, bom dia. Estou procurando emprego. Vocês têm vagas para aprendiz de mecânico? Sim, sim. Mas espera, é para você? Sim. Esther podia sentir o preconceito no olhar dos meninos ao redor, mas relaxou ao ouvir o seguinte: se você não se importa com o nosso salário, o cargo é seu. Esther não conseguia acreditar. Ela estava fora de si de felicidade. Porém, o caminho que ela escolheu não seria fácil, pois mecânicos mais experientes a provocavam e muitas vezes perdiam a paciência ao tentar explicar para ela. Ela ainda estava aprendendo sobre todas as peças e componentes e, com o tempo, começou a fazer sugestões inteligentes. E logo sua opinião se tornou importante, permitindo que ela se expandisse dentro da empresa num ciclo natural. Ela se casou com nada mais nada menos do que um piloto de corrida. Seu casamento foi um daqueles raros casos em que foram tratados com uma mistura de afeto, respeito e amizade. Ela foi promovida a mecânica-chefe e recebeu a honra de estar no comando de todas as corridas em que seu marido competiu, verificando se estava tudo em ordem na hora da corrida. Foram momentos únicos para os dois e criaram 2 filhos que resolveram seguir outros caminhos que nada tinham a ver com mecânica ou carros. Mas isso estava longe de deprimi-la, pois ela sabia que nunca cometeria o mesmo erro que seus pais fizeram ao criá-la. Ela acabou se aposentando da empresa com uma boa pensão que lhe permitiu viver confortavelmente. Após a morte do seu marido, poucas coisas ainda a mantinha feliz, e uma delas era o seu neto Jonas. Ele era um homem charmoso, mas imprevisível,
pois ele poderia ser bom em um dia e no outro ele poderia simplesmente desaparecer de casa por 3 dias. Ele queria ser um piloto de corridas como seu avô, embora os requisitos tenham mudado muito com o tempo e não seria tão fácil. Apesar de ser um pouco indisciplinado, o jovem sentia que a única pessoa que realmente entendia ele era sua avó, pois ambos possuíam aquele espírito irreverente. Vovó, quando eu for piloto e tiver milhões no banco, vou te dar o dinheiro para comprar o carro que sempre quisemos. Incrivelmente, embora Esther amasse carros que ela não possuía, ela não trocou o antigo modelo da família por muitos anos. Eu não preciso de um conversível extravagante, meu filho. Com você sendo meu copiloto, fico contente. Não diga isso, vovó, porque quem vai ser o copiloto é a senhora. A avó e neto compartilhavam suas travessuras e ria de piadas que só eles entendiam. Mas Jonas não era totalmente honesto com ninguém e guardava muitos segredos. Até que um dia, o destino finalmente o alcançou, devastando sua família. Esther estava na cama assistindo a um filme no sofá naquela noite, quando de repente ela recebeu um telefonema de seu filho perguntando se ela sabia onde Jonas estava. Eu não sei, filho, mas não se preocupe, ele vai aparecer como sempre. Sim, eu sei, mas isso me preocupa porque o capacete dele também não está aqui. Não se preocupe, o menino é esperto, ele não terá problemas. Por não poder sair, na manhã seguinte ela ligou para o filho para saber se Jonas já havia aparecido. Mas então sua nora respondeu com uma voz rouca e em lágrimas. Oh, Senhor, esse garoto! Nós estamos no hospital. Jonas sofreu um acidente de carro em uma corrida de rua. Esther ficou tão sem palavras com o choque que ela chamou um táxi e correu para o hospital. E correu para o hospital com medo do que poderia ter acontecido. Apesar do protesto de seu filho, ela decidiu ficar com o jovem até que ele acordasse do coma. Ele permaneceu cerca de 15 dias nesse estado. Em uma das noites em que Esther estava de plantão, apesar das objeções do filho, Jonas acordou. Vovó, onde eu estou? Meu netinho, você está no hospital. No hospital? Mas eu pensei que tinha vencido a corrida. Isso não importa. Nós realmente estamos preocupados com o susto que você nos fez passar, porque você entrou em uma corrida de rua boba. Ele queria mostrar que estava pronto para pilotar. Eu sei, eu pensei que eu estava indo bem, eu só precisava de alguns metros para ganhar. Bem, você fez o contrário. Você não está nem um pouco pronto para essa responsabilidade. Os dias se passaram e Jonas pareceu melhorar. Um dia em que ela ficou especialmente feliz foi quando ele revelou um segredo para ela. Você sabe, vovó, eu venci a corrida. Meus amigos que vieram me visitar me disseram que o dinheiro do prêmio está lá na minha mochila. Eles trouxeram para mim e me disseram que foi a corrida mais emocionante que eles já viram. E esse dinheiro é o suficiente para comprar aquele carro que sempre quisemos. E eu vou comprá-lo quando eu sair daqui. Ei, garoto, pare de falar tanta besteira e vá dormir se quiser se recuperar. Esther pensou que todas aquelas palavras do jovem eram pura ilusão. Mas quando ela abriu a mochila, ela viu que ele estava dizendo a verdade. Uma grande quantia de dinheiro estava lá dentro. E ela não queria dizer nada ao filho e à nora, por medo de que punissem o jovem com mais severidade e desencadeassem uma onda maior de rebelião. Depois ela percebeu que a sua decisão não tinha sido tão errada, pois Jonas faleceu 2 dias depois, por complicações com seus ferimentos. A perda dele foi devastadora para os seus pais, já que Jonas era filho único. E a reação de seu filho foi terrível. Ele gritou com ela que, por causa de sua influência, Jonas cresceu com a ideia maluca de se tornar um piloto como seu pai. E Esther realmente também se sentia culpada, pois ela não deveria ter encorajado seu neto a perseguir seus sonhos, acreditando que ele teria tanto sucesso quanto ela. Muitos meses se passaram e ela ainda estava grogue de dor. Ela não conseguia encontrar uma maneira de compensar a culpa que sentia. Até que em uma tarde, quando ela não parava de chorar, viu a velha mochila dele em um canto do quarto. Ela abriu e viu que o dinheiro ainda estava lá. Ela enxugou as lágrimas e se lembrou de que Jonas havia dito a ela tantas vezes: quando eu sair daqui, nós compraremos o carro que nós sempre quisemos, e você será meu navegador. Ela decidiu deixar essa ideia de lado, dizendo que o dinheiro seria melhor gasto em uma fundação de caridade. Mas a ideia simplesmente não saiu de sua mente. 2 meses se passaram
e Esther continuou a sentir a mesma coisa, até que um dia se cansou de tudo. Ela pegou a mochila e foi até a concessionária onde tinha visto aquele carro esporte. O que ela não percebeu é que quando entrou, estava vestida com suas roupas velhas e que ela estava desgrenhada e não tomava banho desde a noite anterior. Seu rosto parecia inchado e cansado. Ela não tinha expressão digna que sempre a caracterizou, além de estar com a mochila velha e surrada do neto. Os consultores de vendas ficaram surpresos ao vê-la entrar em uma loja daquelas. Ainda mais quando, sem qualquer demora, foi direto para o modelo esportivo mais caro. E quando abriu a porta para entrar, foi barrada por um homem, que fechou a porta, bloqueando seu caminho. Desculpe, vó, isso não é um parque de diversões, é uma concessionária de automóveis. Por favor, vá embora. Esther ouviu uma torrente de risos ao seu redor e ela se sentiu novamente aos 18 anos, pedindo um emprego para o qual eles acreditavam que ela não era qualificada. Ela se desculpou, mas ela gostaria de falar com outro atendente e ela tentou novamente abrir a porta, mas o homem não a deixou. Ela lutou com ele até que conseguiu entrar no carro. Em menos de 30 segundos, 2 pares de mãos a seguraram e a forçaram a sair do carro. E o resto da história você já conhece. Eu vim aqui para chorar. E depois você me veio devolver a única coisa que restou do meu neto. A jovem ficou olhando Esther por um longo tempo, sem saber o que dizer, e da maneira mais honesta que ela pôde encontrar, disse: Eu realmente sinto muito por tudo o que aconteceu. Eu realmente não esperava que você tivesse uma razão tão dolorosa para comprar aquele carro. Eu sei que um pedido de desculpas pelo meu chefe e pelos meus colegas não vale muito, mas se desejar, eu posso dar um jeito de vender para você o carro. A velha senhora olhou para ela e sorriu calmamente. Não, garota, eu não quero mais aquele carro. Falar com você me fez perceber que não há nada que vai me devolver meu neto. Você foi toda a ajuda que eu precisava e agradeço de coração. A garota se despediu de Esther com um grande abraço, mas ela ainda se sentia mal por ela. Então decidiu fazer o upload do vídeo dela na internet e fazer a reclamação. O vídeo foi um boom, e a maioria das pessoas se solidarizaram com Esther, ainda mais depois de ler o motivo pelo qual ela estava tentando comprar aquele carro em particular. Para o gerente da concessionária, era uma verdadeira dor de cabeça, pois as pessoas não paravam de falar sobre isso, e muitos negócios foram cancelados por causa daquele vídeo. Para tentar limpar a imagem, ele tentou convidar Esther para aquela concessionária e dar a ela de graça o carro que ela tentou comprar na ocasião. Infelizmente para ele, Esther não só não aceitou, mas ela publicamente o humilhou em outro vídeo que foi secretamente gravado por seus outros netos, filhos de seu filho mais novo. Não tenho nada para falar com charlatões que só se preocupam com sua boa imagem e o dinheiro que podem receber. Graças a Deus o dinheiro foi doado a uma fundação que ajuda as pessoas que entraram em coma, e eu não tenho nada para você. Eu não quero nada de graça. Saia da minha casa. Alguns dias depois que o segundo vídeo se tornou viral, Esther recebeu um convite para a televisão para contar com mais detalhes tudo o que ela viveu. Ela aceitou apenas com a condição de que não convidasse a concessionária, porque ela sentiu que poderia ser uma armadilha para ver a cara de idiota. Quando foi questionada por que ela não queria aceitar o carro, já que isso significava tanto para ela e seu neto, ela respondeu: Eu não aceitei porque nada pode me devolver meu neto. E aquele carro, aquela carroceria, realmente não significa nada. O que é realmente importante foi o tempo que eu compartilhei com ele. Os sonhos que eu guardarei na minha mente são uma doce ilusão onde eu sempre posso ir. Se eu tivesse aquele carro, seria uma tortura para mim, porque eu me lembraria todos os dias e nunca ia conseguir entrar em um carro que deveria ser do meu neto. Prefiro guardar com carinho aquele sonho não realizado até que eu o encontre na vida após a morte. A história de Esther nos lembra que há momentos em que as decisões por impulso nem sempre nos dão o que queremos, e é preferível esperar até que a calma dite nossos verdadeiros desejos e sentimentos. E você? Acha que teria agido da mesma forma que Esther? Deixe sua resposta aqui nos comentários e Deus te abençoe. Obrigado por assistir e até a nossa próxima incrível história.